chegando aqui na sua TV Cidade João Pessoa mais um programa Dr. Play com dicas de saúde para te ajudar a viver com mais qualidade de vida. E o tema de hoje é sobre manchas na pele. Muita gente ignora quando surge um sinal, algo pequeno que não cicatriza, mas negligenciar por medo de ser diagnosticado com uma doença grave faz com que o paciente perca a oportunidade de iniciar um tratamento eficaz. Segundo o dermatologista Dr. Otávio Lopes, o nosso entrevistado desta edição, uma ferida que dura mais de 15 dias e muda com o passar do tempo é um grande sinal de alerta para procurar um especialista. Acompanhe o bate-papo a partir de agora. Quando se chega hoje no consultório, ainda muitos problemas provêm daquelas manchinhas, daquelas bolinhas, daquelas pequenas lesões que aos poucos a gente vai até meio que mascarando com a pomadinha, uma coisa ou outra, e vai deixando para lá. E geralmente parte desse princípio esses problemas, essas doenças. A doença dermatológica ela é visível, né, para a gente, para o paciente, e deixar isso evoluir, deixar qualquer doença dermatológica evoluir, sem procurar uma ajuda dermatológica, pode ser um desleixo, né? Lógico que tem pacientes que têm doenças dermatológicas crônicas que vai sendo um desafio para a família, para o paciente, para o médico que está tratando. Ele já procurou, já fez a parte dele. E sempre vai ter essas doenças desafiadoras. Mas quando a gente percebe que tem uma alteração cutânea, uma alteração na pele, que não tinha, que está progredindo mais de que 15 dias, eu preciso esclarecer. Até as manchas de nascimento que começam a mudar, eu preciso de um esclarecimento. O que é que está acontecendo que essa mancha está mudando? Por que é que eu estou apresentando mais sinais agora nessa fase da vida? Esse sinal que está crescendo aqui realmente tem um comportamento benigno ou esse aqui pode ter um problema maior para mim? Essa feridinha não está cicatrizando. O que é que está acontecendo aqui? Às vezes até o próprio paciente, por sensibilidade, já sabe que tem uma alteração. Agora tem um medo, às vezes, de procurar um profissional sobre o medo que ele tem de ter uma doença mais grave. Mas, pessoal, toda doença dermatológica, quando a gente faz, toda doença de uma maneira geral, quando a gente tem um diagnóstico precoce, a gente consegue conduzir muito melhor. E nas doenças dermatológicas, se a gente consegue chegar no diagnóstico muito rápido, na intervenção rápida, a cura é quase 100% delas. E aí tem outro tema que eu vi que o senhor, inclusive, atua bastante, né? Tá bem à frente das suas redes sociais, sempre bastante atualizada, sempre levando muito conteúdo para a população, para os residentes também, para toda essa classe médica. E o senhor fala muito também dos linfomas cutâneos, que ainda não são muito, como é que eu posso dizer, conhecidos. Então, queria até para a população, né, de maneira geral, como é que ela pode observar, né, ali a olho nu, como é que ela pode ver alguma diferença na pele? Então, eu falei aqui de bolinhas, de algumas outras lesões pequenas, mas o linfoma, o que é que diferencia esse linfoma cutâneo? O linfoma é um câncer do sistema imunológico, de uma célula do sistema imunológico, são dos linfócitos. Os linfomas são mais comuns de acontecerem nos gânglios, é onde tem muito linfócitos. Os gânglios que tem muitos linfócitos e os linfomas são mais frequentes nesses locais. Mas os linfócitos residem em todos os nossos tecidos. Inclusive tem os linfócitos próprios da pele, que são células de defesa que estão ali na superfície, na pele, para nos proteger. E eles podem ter transformação maligna. Esses linfócitos, quando se transformam em doenças malignas na pele, eles podem simular todo tipo de doença, desde uma dermatite, uma lesão eczematosa, uma lesão vermelha, descamativa, com vesículas, com bolhas, até lesões tumorais altas. O importante é que eu não percebi uma alteração na minha pele, eu vou procurar um esclarecimento. A biópsia é um dos instrumentos muito utilizados para fechar esse diagnóstico. Nem sempre a biópsia fecha um diagnóstico, mas ajuda muito o dermatologista a pensar por onde ele vai para fechar esse diagnóstico.
Nem, porque quando os pacientes têm medo da biópsia, achando que sempre é sinônimo de câncer. De câncer. Nem sempre é assim. Mas precisa ser descartado, né? Eu preciso ver a natureza celular daquilo que está ali acometendo a pele. Uhum. E quando eu sei dessa natureza celular, eu conduzo o meu raciocínio diagnóstico de maneira muito mais acertada. Eu preciso dessa ajuda do patologista. E o patologista, por sua vez, precisa muito da ajuda do clínico. Porque se eu não ofereço ao patologista as informações necessárias, não ofereço ao patologista as minhas hipóteses diagnósticas, esse patologista geralmente não faz o diagnóstico. Salvo quando for lesões tumorais. Porque ele diz, não, aqui é uma célula tumoral. Mas nas doenças inflamatórias, se o clínico, se o dermatologista não tiver uma boa formação, dificilmente vai sair o diagnóstico. Doutor, o câncer de pele em si, né, ele ainda é muito subestimado por muita gente. E tem dois tipos principais, né, o melanoma, o carcinoma, e ainda tem muitas dúvidas a respeito do que é que diferencia um do outro. Também, né, de maneira até leiga para quem está nos assistindo, nos ouvindo, como é que consegue diferenciar também? O câncer de pele é o mais comum de todos os cânceres nos seres humanos, no mundo todo. E os mais comuns são os carcinomas. Carcinoma basocelular e o carcinoma epidermoide. O melanoma está ali em terceiro lugar. O carcinoma basocelular tem um diferencial em relação aos outros, porque ele raramente, muito raramente, dá metástase. Metástase é quando uma célula sai daquela lesão primária e vai para um outro órgão. Isso chama metástase. Os basocelulares, os carcinomas basocelulares, eles não fazem dessa forma, eles não agem assim. E qual o impacto, então, dessa doença? Por que essa doença também é um câncer? Porque ela tem uma capacidade de destruição muito grande. Ela vai formar uma úlcera, vai ferir. Imagina ela comprometendo o nariz, comprometendo a região labial, a região ciliar, a orelha. Então a gente tem mutilações muito grandes nesses pacientes em razão do carcinoma basocelular. Se eu tenho uma intervenção rápida e muito assertiva nesses casos, eu consigo tratar todos os tipos de carcinoma basocelulares. Os carcinomas epidermoides, que é o espino celular, é o segundo tipo mais comum. Ele pode dar metástase. Se perder muito tempo no diagnóstico precoce, a gente pode já chegar numa fase, o paciente chegar numa fase de metástase, aí é um negócio grave. Todos os cânceres, quando tem metástase, eles são cânceres mais graves. O prognóstico vai piorando. E o melanoma, não é porque ele é mais grave do que todos os outros, é porque tem uma capacidade de dar metástase muito maior do que os outros. Ele não precisa estar muito grande para dar metástase. Basta uma lesão, para você ter ideia, um carcinoma espinocelular que dá metástase, ele geralmente dá metástase quando ele está acima de 2 centímetros. O melanoma dá metástase no tamanho de milímetros. Nossa. Então a gente não tem muito tempo para esperar quando suspeita de melanoma. Suspeitou de melanoma, intervém rápido, faz esse diagnóstico precoce. O diagnóstico precoce cura todas essas doenças. E tem muito mais dicas importantes daqui a pouco no programa. Não sai daí! E já estamos de volta. Continue acompanhando agora a entrevista com o dermatologista Dr. Otávio Lopes para você ficar mais atento às manchas que podem surgir na sua pele e iniciar o tratamento quanto antes. Veja. Falando também dessa a medicina, né, como tudo muito evolui, tem essa questão das especialidades médicas. O senhor também falou que dentro até da dermatologia, né, tem várias subespecialidades, né, que tem na clínica, inclusive. E aí falando aqui de uma questão agora de cabelo, de couro cabeludo, que eu acho que também a gente não sabe, né? Se foi a vacina, se é a qualidade de vida que a gente tem, as mutações, o estresse, a alimentação, tanta coisa que também a gente não sei se era subdiagnosticado ou se realmente tem crescido esses problemas ligados ao couro cabeludo das mais diversas naturezas, né? E eu sei que na sua clínica também tem profissionais, né, relacionados a cuidar do couro cabeludo, mas
é de chamar atenção também, prestar atenção a todas essas questões do couro cabeludo. Por exemplo, desde uma calvície, muitos homens, né, são calvos, não gostam de usar ali o protetor solar e de repente aparece aquela feridinha também. Eu já tive um caso, inclusive, muito próximo a mim, de uma amiga que estava tratando uma lesão, né, no couro cabeludo, que vinha aumentando cada vez mais, e durante mais de um ano tinha sido diagnosticada com lúpus no couro cabeludo, quando na verdade ela descobriu era um câncer. Um câncer. E aí tem diversas doenças. Então, o couro cabeludo muitas vezes ele passa despercebido, até chegar ao ponto de queda, ou de calvície, ou de algum buraco, né, digamos assim, de maneira popularmente falando. Tem alguns sinais de alerta, assim, hoje em dia eu sei que a gente tem muitos produtos, muitas coisas, mas não é todo mundo que se preocupa com essa região do corpo, né? Uhum. O couro cabeludo, ele tomou importância muito grande também agora nos últimos 10 anos, porque também começou a ter uma demanda muito grande de pacientes com problemas do couro cabeludo que não eram devidamente resolvidos. Os dermatologistas isso já é um tema do dermatologista desde sempre. As doenças do couro cabeludo da responsabilidade do dermatologista estudar isso aí. Só que a gente teve um avanço muito grande, por exemplo, grupos de dermatologistas que começaram a se dedicar ainda mais no estudo do couro cabeludo, nas doenças do couro cabeludo, da haste do cabelo, na haste e tudo. E aí começaram a dar uma contribuição muito gigantesca para a dermatologia dessa área. E aí eles hoje são os tricoscopistas da gente, né? Essas pessoas chegaram ao ponto do desenvolvimento de tecnologias para tratamento, medicações novas. O que tem que ficar atento, o paciente tem que ficar atento a lesões, como qualquer parte da pele, que não está cicatrizando, que não está melhorando. Uma lesão, algo que eu tenha de nascimento que eu preciso esclarecer, é muito importante. Tem um sinal, um nevus, que é muito comum, tipo de sinal que acontece no couro cabeludo. Chama nevus sebáceo. Esse nevus sebáceo, a gente consegue, já enxerga ele na primeira infância. E ele vai crescendo ao longo da vida. Lá na fase adulta, esses nevus sebáceos se transformam em câncer de pele. Então, já tem que ter diagnosticado logo cedo, ter orientado a família, o paciente, para quando chegar na fase adulta, remover aquilo ali, ou remover na fase infantil. O couro cabeludo, como qualquer parte do corpo, precisa sempre de um olhar especial. Quando a gente tem paciente com uma doença que é necessário uma investigação completa, o dermatologista vai olhar o couro cabeludo da pessoa. Paciente que tem melanoma, vai fazer um mapeamento corporal, que é um vasculhamento bem pormenorizado de toda a pele da pessoa. Aí o couro cabeludo também, todo o couro cabeludo é aberto, é visto, toda a área do couro cabeludo, para poder dizer, olha, teu couro cabeludo está limpo, está bem. As doenças que mais afligem as pessoas hoje é a questão de queda de cabelo. Né? Tanto os homens quanto as mulheres, essa questão da queda do cabelo. E a queda do cabelo pode ser muita coisa. O couro cabeludo pode ser refletir doenças internas, da tireoide, do fígado, do rim, do sangue, anemia, para provocar queda de cabelo, problema da tireoide provocando queda de cabelo. Além lembrar que o couro cabeludo, como a pele, pode ser alvo de cânceres naquele local, inclusive dos linfomas, dos carcinomas. Aí nos carcinomas, quando as pessoas são calvas, as doenças inflamatórias tipo lúpus é muito comum no couro cabeludo. E o lúpus, como você falou da sua amiga que ficou algum tempo com diagnóstico de lúpus, como lúpus, e depois era um carcinoma, de fato, o lúpus pode simular carcinoma. Então, aí vai a experiência do colega, do médico, para dizer, não, eu não estou diante de um lúpus aqui, eu estou diante de um carcinoma. E se eu não disser isso para o patologista, até o patologista pode errar em função do pensamento do clínico. Então, a gente tem que conduzir o patologista para aquilo que a gente, pela experiência da gente, não, isso aqui não pode ser um carcinoma, isso é um lúpus. Essa lesão é de lúpus, ou essa lesão é de carcinoma. Vê isso melhor. Detalha melhor isso aqui. Essa interação, Heloísa, faz uma diferença muito grande
no final, sabe? Para você dizer ao paciente que ele está com aquela doença e aquilo é crônico e ele vai ter que tratar sempre. Porque todos nós que temos qualquer tipo de diagnóstico, a gente quer fecha o diagnóstico, mas diga a gente, olha, eu tenho isso aqui para você tratar, né? É Tem horrível essa quando a gente... esperança, né? Esperança, Tem né? essa Receber uma esperança. esperança, isso aqui vai tratar você. Tem uma cirurgia, tem uma medicação, tem tudo Exato, isso, tem uma né? medicação que controla, pelo menos, né? Não vai curar, a gente não vai curar isso aqui, mas vai controlar. Doutor, o senhor tem mais de 21 mil cirurgias dermatológicas aí na sua vida. E eu queria até uma curiosidade também saber em relação a essas cirurgias dermatológicas que, quando identificadas e realmente precisam ser feitas, ela é como, por exemplo, algumas cirurgias aí fazendo um comparativo. Por exemplo, um colonoscopista, né? Ele vai lá, faz o exame e detecta lá que tem um pólipo. No próprio exame, ele já retira, pode até que não seja um câncer, enfim, pode ser que aquele paciente dure ali 5 ou 10 anos com aquele pólipo, enfim, mas a indicação imediatamente é sempre retirar. Nas cirurgias dermatológicas também tem esse mesmo viés, detectou algo, pelo menos que suspeito, se retira logo ou ainda é passível de deixar lá, ou depende muito de cada caso. Quando a gente tem a lesão os cânceres de pele, eu não posso acompanhar um câncer de pele. Eu tenho que tratar o câncer de pele, tenho que tratar cirurgicamente. O melhor tratamento nos cânceres de pele, na grande maioria, é cirúrgico, com exceção dos linfomas. Os linfomas, eles não são cirúrgicos. A cirurgia que a gente faz no linfoma é a cirurgia diagnóstica. É uma biópsia, eu sei que é linfoma. E quem vai tratar o linfoma, conduzir o caso de linfoma, geralmente é o hematologista, certo? Mas nos outros tipos de câncer, o dermatologista conduz para o tratamento inteiro. A remoção, a reconstrução da área que vai ser removida. O dermatologista tem a obrigação do diagnóstico e do tratamento. Essa obrigação que a gente fala não é exata, porque, por exemplo, tem dermatologistas que não operam, mas ele tem que fazer um encaminhamento adequado. Não posso simplesmente porque eu não opero, não tratar o câncer de pele. Dizer, não, tudo bem, fica com ele aí. Eu tenho que tratar. Independente do tamanho. Lógico, faz parte da minha condição dizer, tu procura isso aqui, que é assim que a gente vai tratar. Tem situações dermatológicas que o câncer de pele não é mais da responsabilidade do cirurgião dermatológico, já é do cirurgião oncológico, do cirurgião de cabeça e pescoço, que são outras especialidades que também podem tratar cânceres de pele, mas que estão nos estágios muito mais avançados. E até a radioterapia, o dermatologista indica a radioterapia, que também a gente indica a radioterapia. Ele tem que ter preparo para isso. O médico mal preparado é muito perigoso, porque até na condução. Eu não vou intervir, mas também não vou conduzir adequadamente o meu paciente. Isso a gente tem que ter em mente também. Eu já tive pacientes que chegaram, eu tenho um paciente que chegou para mim que ela mesma não aceitou a passividade do colega. Não é uma lesão melanossoma, uma lesão escura nas costas, onde o doutor biopsiou a lesão, era uma lesão grande, de uns 3,5 centímetros, ele não tirou toda a lesão, fez uma biópsia somente de uma parte da lesão. E no diagnóstico, o patologista disse que era uma doença benigna, era um sinal benigno, só tinha umas displasias, era um sinal benigno. Ela não se conformou com a história, porque viu um sinal tão diferente, até na internet ela via que aquilo era mais condizente com melanoma, e ficou insistindo, mas não está aqui o exame e é isso aqui. Aí ela foi procurar a gente. Por que aconteceu isso? Foi um erro do patologista? Não. Naquele local onde foi biopsiado, não tinha melanoma, porque o melanoma estava na outra ponta da lesão. Nossa. E tinha que tirar tudo. Essa condução, assim, às vezes o paciente não deve se conformar no primeiro não. Não, lógico, a responsabilidade do médico é gigantesca. Quando eu digo a você que não precisa você ficar preocupada. Aquilo ali que eu estou dando a você é um veredito baseado no conhecimento que a gente desenvolve ao longo do tempo, e ele é passível de erro, lógico. E não quer dizer com isso que você não possa procurar uma segunda opinião, né? Ou opiniões de outras pessoas, desde que sejam do mesmo nível, desde que sejam pessoas balizadas para dar uma segunda opinião.
E aí conduzir de maneira adequada, se for assim preciso. Eu tenho digo muito a meus alunos que o mais importante para eles no atendimento é a condução adequada. Eu não posso passar por cima de um caso e simplesmente negligenciar a evolução dessas pessoas. Olha, é aquilo você não fazer o diagnóstico, não pensar no diagnóstico. Eu posso não ter a capacidade técnica de resolver, eu mesmo. Mas eu digo, eu não resolvo, mas esse doutor aqui vai resolver. Toma cuidado, porque é isso que a gente está atendendo pessoas, essa pessoa é um amor de outra pessoa, né? E a gente tem essa responsabilidade, que é uma responsabilidade social, mas também uma responsabilidade espiritual muito grande. Conduz adequadamente o teu paciente. Doutor, a gente está se dirigindo para o fim ainda, infelizmente, mas eu queria ainda fazer 2 perguntas. Uma é, qual o erro mais comum ainda que as pessoas cometem nos tempos de hoje ao cuidar da pele no dia a dia, né? Quais são, se o senhor pudesse dar algumas orientações básicas, e aí isso é independente de faixa etária, os cuidados essenciais que, se a gente soubesse, faria desde sempre. O mais importante é a fotoproteção. A gente se proteger do excesso de radiação solar. Porque o sol tem uma ligação direta com todos os cânceres de pele, praticamente com todos os cânceres de pele, mas também com envelhecimento precoce muito grande. Então, quando eu tenho uma postura de fotoproteção desde cedo, eu vou chegar numa fase adulta com a pele muito menos agredida e com menor risco de cânceres de pele, das desagradáveis rugas importantes, das manchas. Eu vou chegar com uma pessoa muito mais bem resolvida na vida, porque ele tomou uma atitude de se cuidar. Essa eu acho que é a parte mais importante que tem, a fotoproteção. E fotoproteção não é usar bloqueador solar assim, químico, não. É a gente ter o cuidado da proteção física, de uma roupa adequada, Um chapéu. um chapéu. Se eu for para uma praia e vou me expor muito mais tempo de radiação, que eu use essa proteção, que eu tenha um cuidado de enxergar isso também, dessa proteção para os filhos, e passar essa informação para os filhos. Porque é uma geração que vai sendo modificada, sabe? Nunca a gente vai acabar com toda a possibilidade de câncer de... E se você quer saber algum assunto específico, é só falar com a nossa produção. Sugere aqui no @tvcidadejp e acompanhe nossas entrevistas completas no YouTube, no canal da Dr. Play. Até o próximo programa.